Ai, nada melhor do que isso, né? Criar expectativa, trabalhar esse ânimo que faz toda a diferença. Porque um tombo pode trazer muitas complicações para a saúde. E eu quero dizer para você que amanhã, dia 24 de junho, é o dia de prevenção de quedas, que é um problema de saúde pública. E como os brasileiros estão vivendo mais, né? O caminho é qual? A prevenção. Eu estou aqui recebendo o médico geriatra, o Dr. Diogo Callas, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seccional Minas, né? Recém-eleita, e vamos dizer. Obrigada, viu, Diogo, por vir conversar comigo nesta data tão importante. E o caminho mesmo é a prevenção, principalmente porque o número de idosos vai aumentar e está aumentando? Exato, Mônica. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, seus telespectadores. Exatamente, quedas é o acidente não intencional mais comum em idosos, né? Nós temos aí um número alarmante, 30% dos idosos acima dos 60 anos de idade vão cair durante o período de um ano. Isso pode chegar até 50%, principalmente em instituições de longa permanência, né? As genéricas casas de repouso. Então, é uma condição que nós temos bastante atenção, porque as consequências, tanto físicas quanto psíquicas, da queda são causam muito problema a longo prazo para esse idoso, né? Sabemos que as quedas são a principal causa de fraturas, de traumatismo craniano em idoso, né? Então, nós sabemos que essas fraturas, esses traumatismos cranianos podem trazer consequências graves para o idoso, principalmente a perda de funcionalidade. Esses indivíduos que fraturam um fêmur, principalmente fraturam o quadril, têm muita dificuldade de retomar as suas atividades de vida diária depois que fraturam o quadril, fraturam o fêmur, né? E até 50% deles não vai retomar as atividades que antes tinha. Devido à então, gravidade, né? É extremamente importante a prevenção. E antes da gente entrar no caminho da prevenção, qual é, né, o que a gente pode fazer? O doutor Diogo estava me contando, enquanto assistimos aqui a pesquisa da Cris, que também é gerontóloga, que o ambiente onde mais acontece esse tipo de tombo, de queda, é o quarto. Isso. A maior parte das quedas acontece no domicílio do idoso e não fora, como muitas vezes se acha. Porque muitas vezes é onde o indivíduo conhece mais e muitas vezes se arrisca mais, né? E principalmente no quarto e no banheiro, principalmente no período noturno, que é quando o idoso está num processo de repouso, levanta para ir ao banheiro, né? Fazer as suas necessidades, ou beber água, e acaba sentindo alguma coisa, desequilibrando ou tropeçando por falta de luminosidade e acaba caindo. E aí, por isso, a prevenção, então, é importante. Para começar, a gente precisa focar em quê? Para que os meus ossos, por mais que a gente vai perdendo aí o que a gente pede de cálcio, enfim, venha a fraqueza, o que eu preciso fazer para garantir esta autonomia e diminuir esse risco de queda? Falando da questão intrínseca do indivíduo idoso, nós temos que valorizar muito a questão da atividade física, né, e também da nutrição. Tá? Isso são dois pontos muito importantes, fundamentais para garantir a saúde, principalmente do nosso sistema osteomuscular, né, que é realmente afetado e vai declinando ao longo do tempo. Se nós investirmos em atividade física e boa alimentação, nutrição adequada, nós conseguimos minimizar isso. Isso é um aspecto. Segundo, é rastrear as doenças, as condições que podem causar risco de queda, como, por exemplo, dores crônicas, né? Por exemplo, artrite de joelho é uma causa muito comum de queda. Vertigem, né, que nós chamamos popularmente de tonteira, ou muitos chamam de labirintite. Nem todas as vertigens são causadas por labirintite, né, que causa muitas vezes desequilíbrio. Doenças cardiovasculares, como por exemplo doenças cardíacas, insuficiência cardíaca, né? A pessoa pode ter uma queda de pressão, sentir uma tonteira e cair, ou até desmaiar e cair, né? Doenças osteomusculares, como por exemplo a osteoporose, né?
A osteoporose é sim um fator de risco para quedas. Né? O indivíduo pode tanto cair e fraturar, quanto fraturar e cair. Né? Isso é também muito comum. Doenças neurodegenerativas, aí eu cito, por exemplo, a doença de Parkinson, que causa muito distúrbio de mobilidade, o indivíduo acaba tendo maior risco de quedas. E também rastrear medicamentos, Mônica. É muito importante citar essa questão no indivíduo idoso. A medicação inadequada, inapropriada para o indivíduo idoso. A gente sabe que isso é uma condição bastante frequente e que acaba gerando ou propiciando um maior risco de quedas.